Olá, muito bom dia, espero encontrá-los bem. Nós estamos aqui na Igreja Batista 21 e hoje a gente tem uma aula especial dentro do nosso curso de tecnologia, igreja, teologia, Bíblia, tudo isso junto e misturado. E aí nessa aula, que na verdade faz parte do curso que o Diego ministrou, eu vou falar hoje sobre o uso de tecnologias no estudo da Palavra de Deus. E que dá para usar de várias formas diferentes. Desde um devocional cotidiano que você faz na sua casa, até um uso teológico mais técnico, exegético e etc. Então, compartilhando com vocês, eu tenho uma paixão por livros que eu desenvolvi justamente na teologia. Na infância e adolescência, praticamente não tinha livros em casa, não era um hábito dos meus pais, a leitura, e acabou que não era um hábito meu. No entanto, quando eu comecei a estudar teologia, eu desenvolvi uma grande paixão pelos livros. E busquei montar uma biblioteca usando praticamente toda a bibliografia principal que os meus mestres davam. Na Faculdade Batista Teológica de São Paulo, onde eu estudei, normalmente cada disciplina vinha com uma bibliografia básica de mais ou menos 4 ou 5 livros e uma bibliografia complementar que variava, 10, 15, 20, 30. Eu estabeleci uma meta pessoal de comprar sempre a bibliografia básica. Então, de cada disciplina, eu acabei comprando 4, 5 livros. Então, isso fez eu formar uma boa biblioteca teológica com muito suor e lágrimas. Mas, no decorrer do tempo, e especialmente com a pandemia, né, de 2020, 2021, eu passei a estudar muito mais e trabalhar muito mais de casa. E os meus livros não cabem na minha casa, eu moro num apartamento. Então meus livros ficam na igreja. E aí a partir disso, eu comecei a usar mais livros digitais. Na verdade, acho que um pouco antes da pandemia, em 2019, quando eu fui trabalhar como capelão no Colégio Batista Brasileiro, eu tinha uma sala pequena lá que já não cabia meus livros. Então foi quando eu adquiri o programa Logos. Eu vou mostrar para vocês que é um programa para estudos mais profundos e mais completos. E aí, com a pandemia, acelerou esse processo do uso digital. E hoje o meu trabalho, em boa parte da semana, é em casa. E mesmo quando eu venho para próximo da igreja ou para a igreja, muitas vezes eu venho para uma série de outras tarefas e tal. Então acaba que meu ambiente de estudo é em casa. E aí, dentro de casa, eu uso bastante hoje os conteúdos digitais, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, vocês podem me interromper, tá? Depois o Diego resolve na edição. Ou não. Ou fica. O problema é que vocês estão sem microfone, né? O microfone está comigo. Bom, uma das primeiras coisas e mais comuns que a gente usa como ferramenta bíblica digital é a Bíblia de aplicativo. Então, há já muitas versões gratuitas e a que eu uso, talvez seja a mais popular de todas, é a YouVersion. A YouVersion foi desenvolvida por uma igreja norte-americana, se eu não me engano, é a igreja do Andy Stanley, a Life Church. Eu não lembro agora, depois eu posso procurar aqui para dar o crédito exatamente, mas eu sei que foi desenvolvido por uma igreja norte-americana, se eu não me engano, batista, inclusive, é isso mesmo, a Life Church, o Ministério Digital da Life Church. Esse pastor ele foi bastante visionário de criar um aplicativo que se tornasse popular no mundo. Então a igreja dele financiou como um projeto da igreja e de expandir a palavra de Deus no mundo e fazer com que ela tivesse repercussão global. E aí ele desenvolveu o aplicativo. Então é um aplicativo gratuito que todo mundo pode baixar e usar,
Dentro do aplicativo, ele dá opções de você doar, né? Porque por ser gratuito, obviamente há um custo de desenvolvimento e manutenção. Então há um esquema de doação, também há um esquema para você ser voluntário e etc. Bom, esse aplicativo, uma das vantagens importantes é ele ter muitos idiomas e muitas versões bíblicas para cada idioma. Então, por exemplo, eu uso esse aplicativo de algumas formas para o estudo bíblico. Primeiro, eu gosto de usar para um devocional cotidiano. Muitas vezes eu gravo um videozinho de 1 minuto que eu tiro o versículo desse aplicativo. Ele tem uma proposta, deixa eu ver aqui, se eu acho aqui, onde está versículo do dia. Então todo dia ele propõe um versículo do dia para um devocional de um versículo apenas. Então quando eu faço esse devocional, que eu acabo gravando um vídeo de 1 minutinho, ou quando eu quero fazer um devocional que eu quero ficar com um versículo apenas na minha cabeça durante o dia, esse é uma opção. Hoje, por exemplo, está Mateus 28:6, mas ele não está aqui, ele já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Hoje é um domingo de Páscoa, um domingo de ressurreição, e aí é um texto justamente sobre a ressurreição de Jesus. Então isso é para fazer aquele devocional mais básico, e aí se você quiser postar, ele já dá uma imagem do versículo do dia e tal. Essa é uma opção. A outra opção que eu uso são os planos de leitura bíblica. Então, por exemplo, tem 2 planos aqui na minha conta, né? Tem um plano 7 dias para restaurar a sua família, um plano de devocional familiar e um plano de leitura bíblica em 1 ano, que é um plano que eu sempre me desafio a fazer. Então, a gente clica aqui e no celular e no aplicativo de celular ou tablet, ele já vai diretamente para o texto daquele dia, né? E aí você tem uma leitura, aí no caso, depende da leitura, vai ser mais curta ou mais extensa, né? Nesse plano aqui de leitura da Bíblia em 1 ano, normalmente são 3 a 4 capítulos por dia. Dá uma leitura bíblica aí de 15 a 20 minutos. Se isso for feito religiosamente todo dia, você lê a Bíblia toda em 1 ano. E aí ele tem pelo menos 2 planos assim interessantes. Esse plano é o da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um plano que envolve Antigo Testamento, Novo Testamento e um Salmo Provérbio. Então ele segue mais ou menos nesse equilíbrio o ano todo. E tem um outro plano que eu gosto também, que é o plano de leitura bíblica cronológico. Aí ele propõe uma certa cronologia bíblica, que não é exatamente uma leitura canônica. Essa é uma diferença, né? A gente tem o cânon bíblico, que é a ordem de como os 66 livros da Bíblia são escritos. Mas essa ordem não é necessariamente cronológica. Por exemplo, o Evangelho de João provavelmente foi o último livro bíblico a ser escrito, depois do Apocalipse. Provavelmente o livro de Jó é do período do início do Gênesis. Então, no plano cronológico, normalmente puxa-se Jó ali para a época dos patriarcas, antes ainda de Abraão, logo depois da época de Noé e etc. Então, dentro do plano cronológico, ele vai fazer a leitura. A gente sabe que o livro dos Reis e Crônicas, eles repetem histórias e eles obedecem uma certa cronologia ali do período dos reis. Crônicas, Reis e um pouco do livro de Samuel também. Então, nesse plano cronológico, a gente vai alternando, por exemplo, esses 3 livros, fazendo uma lógica histórica ali. Então, é uma opção também de leitura bíblica. Eu tenho, inclusive, uma Bíblia, aí agora eu volto para a Bíblia de papel, né? Tem coisa que eu gosto e uso também no papel. Uma coisa não exclui a outra. Eu tenho a Bíblia Integrada, que é uma proposta bíblica em ordem cronológica, que faz essa junção, fugindo um pouco do cânon tradicional e usando um sistema cronológico, tá? Então aqui a gente vai, e aí tem vários devocionais, vários pastores famosos contribuem como voluntários com a YouVersion, propondo devocionais, e esses devocionais entram aqui. Devocionais sobre vários temas. Então quando a gente procura aqui encontrar planos, ó, tem uma série de planos de leitura, ó, sobre amor, sobre ansiedade, sobre raiva, esperança. Aí a gente está em época de Páscoa, ó, tem aqui um plano Quaresma e Páscoa, aliás, vários planos Quaresma e Páscoa.
Vários planos sobre amor, vários planos sobre casamento, sobre namoro, sobre ler a Bíblia toda, eu já falei bastante, sobre jejum, sobre finanças, sobre saúde, estudo bíblico e por aí vai. Então, tem uma série de planos bem focados na seleção de versículos e capítulos para esses temas, tá? Estudo bíblico e tal, liderança, oração e por aí vai. Então, tem muita coisa. Então, a própria YouVersion já oferece bastante coisa. Uma outra coisa que eu gosto é o paralelo, ou seja, eu comparar versões bíblicas. Uma das coisas que a gente aprende no estudo da Bíblia é a importância de comparar versões, porque as traduções têm as suas variações. E às vezes a gente lê um texto e fala, tá estranho isso aqui, ou não estou entendendo muito bem. Aí a gente pode vir para a YouVersion. Então, por exemplo, aqui eu estou com a versão NVI, que eu mais uso, e eu posso colocar aqui Almeida século 21 paralelo. Aí eu tenho os textos das duas, o mesmo texto, no caso, inclusive, é o texto que eu vou pregar hoje em Deuteronômio 8, e aí eu comparo os dois textos. Eu posso comparar várias outras versões, eu posso mudar o idioma e pegar uma versão em inglês, por exemplo, e comparar, e por aí vai. Ó. Então, a YouVersion já é uma Bíblia que ajuda no estudo, não porque ela é uma Bíblia de estudo, com comentários exegéticos, nada disso, mas só nessa comparação de texto já dá uma boa profundidade de estudo inicial, mesmo você comparando só versões do português. E aí, se você lê em outro idioma, inglês, espanhol ou qualquer outro, você mergulha mais fundo ainda. Então, são muitos idiomas e muitas possibilidades, tá? Pergunta sobre o YouVersion? Depois eu quero essa que você falou que é a Bíblia em ordem cronológica. Tá. É a Bíblia integrada. Depois eu te mando. Então, YouVersion tem essas opções e ela é multiplataforma também. Ah, é verdade, o áudio da YouVersion. Essa é uma coisa que, na verdade, eu tenho usado bastante também. Como eu tenho uma luta com a aprendizagem do inglês, então, muitas vezes, eu uso a YouVersion no áudio, em inglês. E aí, eu escuto e leio ao mesmo tempo. E uma coisa que eu tenho feito, inclusive, é fazer isso com exercício. Então, eu vou para a esteira do prédio, lá da academia, ponho o celularzinho, ponho o fone e vou caminhando, lendo e ouvindo a Bíblia. Então, caminhando eu consigo fazer isso com certa qualidade. Acredito que correndo eu não daria conta, mas caminhando, ali no meu caso eu caminho na velocidade 5 por hora, eu consigo a 5 por hora caminhar. Se eu caminhar 1 hora, eu consigo ler a Bíblia 1 hora e consigo caminhar 5 quilômetros na esteira, é uma opção. Então, muitas vezes eu tenho usado isso, né? Então, não sei se vocês já usaram isso, mas está aqui, ó. Você coloca o áudio, inclusive tem velocidades variadas, né? Mais lento do que o padrão, mais rápido. E aí ele vai narrando a Bíblia para você. Então, não sei se vai sair aqui o áudio agora. Eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se. Tem várias opções de áudio. Bom, essa é YouVersion. Eu diria que é uma parada assim mais inicial, que todo mundo quase tem um aplicativo da Bíblia, mas nem sempre todo mundo conhece os recursos que o próprio aplicativo tem. Bom, houve um momento da minha vida que eu ganhei o Kindle. E aí eu falei de ganhar o Kindle, ele tá aqui no meu bolso, tá vendo? Eu tô com a capinha aqui na mão, mas ele é muito leve. Eu sou um super propagandista da Kindle, eu acho o máximo, porque tem uma série de recursos. Mas independentemente do aparelho, você pode usar o aplicativo gratuito, e ele é multiplataforma também. Então, celular, tablet, computador e tal. Você baixa o aplicativo e vai comprando os livros, e os livros ficam atrelados à sua conta. O que é legal? Por exemplo, Bíblia do Kindle costuma ser muito barato. Costuma ser R$5, R$4, R$3, Bíblias do Kindle. Porque, né, livros que são assim de livre de pagamento de autoria, livros clássicos, Machado de Assis e tal, que não tem mais pagamento de autoria, acabam ficando muito baratos no Kindle. Porque alguém
edita, muitas vezes gratuito e outras vezes barato. E aí tem alguns programas, inclusive também de locação de livro, né, na Kindle, que é o Unlimited e o Prime. Então são opções, inclusive, que você faz assinatura e aluga lá o livro. Então eu tenho uma boa biblioteca Kindle. Aí aqui na biblioteca Kindle, aí eu já uso, aí a gente sai um pouco de Bíblia, né? Eu uso um pouco para ler a Bíblia, mas acabo usando mais para ler outros livros, né? Uma das coisas da Kindle também que eu gosto é, antes de decidir comprar um livro, eu posso baixar uma amostra. Praticamente todo livro digital da Kindle, a Kindle dá a amostra. E aí a amostra normalmente é a introdução do livro, às vezes dá o capítulo 1. Então dá para decidir antes de comprar, lendo a amostra. E claro, posso estar em qualquer lugar, baixar na hora com a internet. O aparelho Kindle é legal por quê? Porque é leve de transportar, é focado para leitura. Eu que sou altamente desfocado, ler no celular para mim não costuma ser uma boa opção, né? Mas ler no Kindle sim, porque o Kindle é só para isso. Ou a outra coisa, eu costumo ir para a cama com o Kindle. Naquela coisa de evitar estímulos noturnos, então eu desligo o celular, desligo inclusive o relógio, né, que meu relógio é smart, tem uma série de recursos. Houve uma época que eu usava para monitorar o sono, que também é uma opção, mas ultimamente eu tenho desligado também o relógio para realmente não ter nenhum estímulo quando eu vou para a cama de luzes e tal. Mas aí eu vou com o Kindle. O Kindle tem uma luz apropriada, eu consigo ler e não atrapalha a Cris se ela estiver dormindo do meu lado. E também, quando eu acabo de ler ou me dá sono, eu simplesmente fecho, coloco num canto do lado da cama e durmo. Zero problema com isso. Então, é uma grande vantagem. Outra coisa que o Kindle tem servido, e tem sido um jeito de organizar livros, é que o Kindle tem uma opção de organizar coleções. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma coleção do Tozer. Então, vários livros do Tozer aqui. Aqui eu tenho uma coleção de biografias. Só biografias. Aqui eu tenho uma coleção do Hermas, que é um comentário bíblico. Esse comentário bíblico é bastante caro. E ele nem tem versão em português. Eu consegui comprar num preço bem barato na Kindle em inglês, né? Aí me força um pouco a decifrar o inglês. Do Yuval Harari, que é um filósofo do nosso tempo. Livros de história, viu, Eliana? Nossa professora de história. Então, tenho vários livros aqui de história. Esse livro aqui, por exemplo, é um clássico, História dos Hebreus. É um livro que físico ele custa R$150, porque é um calhamaço assim. Eu devo ter pago aqui na Kindle tipo uns R$15, assim. E aí, vários outros aqui sobre história. História para quem tem pressa, é uma coleção que eu comprei. Livros do John Calvino, na maioria são comentários bíblicos. John Maxwell, que é um clássico aí da liderança, especialmente liderança cristã. Machado de Assis, Platão, Roberto da Mata, que é um antropólogo brasileiro, Sêneca, Spurgeon, livros de teologia mais